Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para partilhar da palavra e hoje vamos falar um pouquinho de esperar em Deus. Meus irmãos, quando nós esperamos em Deus, nós esperamos o quê? Esperamos o melhor para a nossa vida, né? Quando nós confiamos que o Senhor está tomando conta da nossa vida, nós esperamos que o melhor vai acontecer, certo? No nosso dia a dia, nos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos planos, correto? Queria partilhar com vocês a passagem de 1 Coríntios, mais especificamente no capítulo 15, versículo 19, que diz o seguinte: se és para esta vida que temos colocado a nossa esperança, em Cristo somos todos os homens os mais dignos de lástima. Significa o quê? Se nós estamos esperando em Deus somente para esta vida, nós estamos nos enganando. Nós temos que esperar em Deus para a vida eterna, para a eternidade. Gostaria de, neste capítulo, abordar a seguinte questão: Jesus Cristo morreu por nós, correto? Morreu e ressuscitou após o terceiro dia para a salvação dos pecados da humanidade, para a remissão dos pecados da humanidade. Com isso, Jesus nos deu a oportunidade de crer nele e ser salvo, ter a salvação eterna, correto? Então, com a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos dizer que hoje nós cremos então na ressurreição dos mortos, porque nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, certo? Jesus Cristo morreu, venceu a morte e ressuscitou e vai voltar. Com essa ressurreição, a palavra fala que todos reviverão, todos aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Eu, você, todos nós. A palavra fala que primeiro reviverá Cristo, logo em seguida os que forem de Cristo. Tanto nós que estamos em vida, ou as pessoas que estiverem vivendo quando Jesus voltar, melhor dizendo, né? Como aquelas pessoas que já vieram a falecer, que já morreram desta vida e creram no Senhor, forem de Jesus Cristo. Essas pessoas também reviverão para a glória eterna, para a eternidade. E é isso que nós temos que acreditar e esperar em Deus, porque essa é a maior de todas as promessas para a nossa vida. Se a gente não esperar isso de Deus, né, não basta, se nós queremos simplesmente crer no Senhor Jesus, viver o Senhor Jesus para que a gente possa ter o melhor nesta vida, saúde, dinheiro, trabalho, seja o que for, nós estamos nos enganando, né? Jesus está colocando aqui que isso é apenas um pedacinho dos projetos dele para a nossa vida, correto? Talvez nós estamos vivendo aqui neste mundo com tanta dificuldade, com tanta luta que nós vemos, porque nós temos a oportunidade de neste mundo crer e ganhar a salvação, ok? Jesus falou ainda, trata aqui nesse capítulo, que ele só voltará após ter destruído todo o principado e potestade, toda dominação. Só assim Jesus Cristo vai voltar. E o último inimigo a ser vencido é a morte, ok? A morte. Quando Jesus voltar, não teremos mais a morte. A morte não será mais um inimigo para a gente, que hoje humanamente a gente teme a morte. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde as pessoas que nós amamos, parece que a gente está se separando dessa pessoa, isso dói dentro da gente. Mas Jesus está falando que esse inimigo, essa dor, esse sofrimento será vencido, ok? A palavra fala também no versículo 33, fala o seguinte: não vos deixeis enganar em más companhias com os bons costumes, despertai como convém, e não pequeis, porque alguns vivem
em total ignorância de Deus. Aí eu faço uma reflexão. Nós não podemos deixar com que as más companhias nos levem a cometer maus costumes. As más companhias quem são? As pessoas que estão à nossa volta, no nosso convívio, que nos afastam de Deus, que nos fazem viver aquilo que esta palavra nos ensina a viver. São pessoas que querem nos levam a viver contra essa palavra, contra os mandamentos, contra a vontade de Deus. Muitas vezes por ignorância, porque elas não conhecem a verdade. Mas eu, meu irmão, e você que está assistindo esse vídeo, está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa passagem, de conhecer um pouquinho daquilo que Jesus Cristo prometeu, que Deus prometeu através do próprio Jesus, né, para a humanidade. Oportunidade que nós temos de ganhar a salvação, ter a vida eterna. Então ficamos atentos com as pessoas que nos afastam de Deus. E hoje no mundo é muito difícil a gente assumir a nossa verdadeira identidade, nosso modelo de cristão. É difícil viver o que a palavra nos diz hoje em dia. É muito difícil. Nós vamos ver logo mais sobre isso daí. Então, a palavra ainda fala: despertai como convém e não pequeis. A palavra pede para que a gente não peque, né? E despertai no sentido de desembriagai. Desembriagai. Quer dizer, quais são os maus costumes que nós estamos cometendo? Né? Quais são os nossos pecados? Que muitas vezes nós ficamos presos e não conseguimos nos libertar desses pecados, né? Por influência ou não das pessoas, porque hoje é muito fácil as pessoas se influenciar umas às outras, né? Quais são esses maus costumes que nós precisamos desembriagar? O que está fazendo mal para o nosso corpo? É a bebida? É a droga? É o cigarro? É qualquer maltrato com o nosso corpo? É o sexo desregrado? É a malícia? O que está nos destruindo? O que está nos afastando de Deus? O nosso pensamento? O que está sendo motivo de nos afastar do caminho de Deus, da salvação de Deus? Então é o momento de a gente pensar as pessoas à nossa volta, as nossas más companhias, os nossos maus costumes, que nós precisamos nos libertar verdadeiramente. Nós precisamos assumir a nossa identidade de cristão. E Jesus já está falando aqui que temos que ser diferentes deste mundo. Se a gente pegar na passagem de Marcos 13, capítulo 13, eu te convido a pegar, o que ela diz? Jesus disse aos seus discípulos, mostrando os prédios, mostrando todas aquelas construções da época, que tudo aquilo seria destruído, que não restaria pedra sobre pedra. Os seus discípulos, espantados, ficaram preocupados e perguntavam: mas Jesus, quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Né? Eles queriam saber quando que isso ia acontecer. E Jesus, muito acolhendo aquela preocupação dos seus discípulos, ele disse o seguinte, que primeiro, estava já falando da sua vinda gloriosa, né? Que primeiro viriam alguns sinais, né? Sinais, guerras, rumores de guerras aconteceriam, correto? Nação contra nação, terremotos, e aí a gente pode estender a todos os fenômenos naturais, tsunami, furacão, né? Tudo aquilo que a gente hoje conhece muito bem, que antigamente achava que isso não era possível de acontecer, hoje a gente vê que isso é uma coisa normal de acontecer. Muita fome, muito sofrimento, isso seriam apenas o início do sofrimento, quando viessem esses sinais, o início do sofrimento, né? Muitos viriam em nome dele e seduziriam. Então Jesus fala que vocês não se enganem, né? Muitos vão falar muitos vão pregar em meu nome, muitos vão falar que sou eu, mas que vocês não se enganem.
né? Que a gente tem que ficar esperto. Jesus falou isso para os discípulos e hoje nós somos os discípulos. Se a gente fizer uma reflexão, tudo isso que Jesus falou, todos esses sinais estão acontecendo nos dias de hoje. Então a gente pode concluir que nós estamos nos últimos dias, que Jesus está para voltar, que Jesus está chegando, né? Porque todos esses sinais já estão acontecendo. Jesus falou ainda aos seus discípulos que pais matariam filhos e filhos matariam pais. Jesus falou aos seus discípulos que os cristãos seriam perseguidos, os cristãos seriam odiados. E hoje, como cristão, nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos quando nós queremos assumir a nossa identidade de cristão, quando nós falamos que nós queremos viver o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Quando a gente não quer pecar, quando a gente não quer contrariar o nosso Deus. Quando a gente vai na igreja, quando a gente vai num grupo de oração, quando a gente vai buscar o Senhor, nós somos perseguidos, odiados. O mundo não aceita isso. Hoje as legislações, né, vamos falar do nosso país, as legislações já favorecem, e no mundo inteiro favorecem, contrariam os mandamentos do Senhor. Hoje a corrupção no nosso país, as pessoas se corrompem por pouco, por dinheiro, por poder. E hoje as nações estão se destruindo uma contra as outras por causa de poder e dinheiro, porque não tem Deus no coração. E em cima dessa perseguição, Jesus falou: quando vocês tiverem que assumir essa condição de cristão e forem perseguidos, não temas. E fale, não temas, não deixe de falar. Porque não mais será vocês que falarão, mas o Espírito Santo que habita em vocês. Quem perseverar será salvo. Então, podemos dizer que estamos nos últimos dias, sim, que talvez muito outros sofrimentos virão, mas nós nunca podemos deixar de perseverar. Porque o mundo vai nos apertando, vai nos espremendo, vai querendo que a gente desista de Deus, desista da fé, desista de ser cristão, desista dos projetos de Deus para nós. Mas a gente tem que perseverar na graça. E nós só conseguimos isso hoje através da oração, através da comunhão com Deus, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso dia, nos fortalecendo, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, né? Nos deixando fazer com que a nossa condição espiritual sobreponha a nossa condição humana, porque humanamente a gente não é capaz de perdoar, humanamente a gente não é capaz de amar o nosso próximo, de fazer o bem, mas Deus fala: aquele que perseverar será salvo. E ainda Jesus fala para os seus discípulos que os dias seriam abreviados, porque senão a gente não aguentaria. Então Jesus vai vir assim que possível, assim que cumprido todos esses quesitos, né? Como eu disse na passagem de 1 Coríntios, após todo o principado e potestade ser destruído, Jesus vai voltar. Então nós temos que ficar preparados, nós temos que orar e vigiar. Jesus ainda falou que levantariam falsos cristos e falsos profetas, e esses viriam seduzir até os escolhidos. Então que a gente não nos engane e fiquemos preparados, né? Que bom que hoje a gente está aqui tendo a oportunidade de saber dessa verdade, a verdade de Jesus Cristo, né? E para finalizar, eu gostaria de ler uma passagem, que é a passagem de Tobias, capítulo 2, né? Tobias, capítulo 2, que ele diz o seguinte, mais especificamente, Tobias capítulo 3, no versículo 21 e 22, e fala assim: isso é para nós que vivemos na tribulação, que vivemos na dificuldade, isso é para nós que nós esperamos em Deus, mas nós não sabemos que esperar em Deus vai além do nosso pensamento, vai além da nossa expectativa. É esperar de Deus o melhor, incluindo o plano de salvação eterna.
Então passamos por dificuldades e não entendemos, passamos por sofrimentos e não entendemos. Mas devemos continuar esperando em Deus, que muitas vezes essas dificuldades e esse sofrimento vêm para nos polir, para nos purificar e para nos colocar ainda mais numa situação de fortalecimento para os planos de Deus, para os planos da eternidade. Mas Deus vem nos confortar com essa passagem que fala o seguinte: mas todo aquele que vos honra, tenha certeza que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em vossa perda. Após a tempestade vem a bonança, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos derramai a alegria. Então, meu irmão e minha irmã, concluindo essa partilha da palavra, eu quero falar para você, meu irmão, espera no Senhor é esperar o melhor para as nossas vidas. Coloca o Senhor Jesus na tua vida como o centro da tua vida, como alicerce. Nos momentos de queda, nos momentos de fraqueza que virão nas nossas vidas, lembra do que Jesus passou, da humilhação que Jesus passou e morreu naquela cruz, apanhou, foi judiado por mim e por você, porque ali Ele nos deu a oportunidade de termos a salvação eterna. E que bom que vai ser a salvação eterna, que bom que todos reviverão um dia, que bom que um dia não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tristeza. Todos nós vamos estar na glória de Deus, todos nós vamos estar juntos. Humanamente isso é muito difícil de entender, meu irmão, mas faz a experiência, aceita o Senhor Jesus como o único Deus da tua vida, que você vai ver como as coisas vão mudar, como as coisas vão se transformar de uma maneira radiante, fantástica. Como você vai ver que você deixando de lado as pessoas ou as situações que te afastam de Deus, como isso vai ser bom para a tua vida. Crê em Deus, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e aí tudo mais vai vir por acréscimo. É claro que Deus vai nos abençoar, é claro que muitas vezes Deus vai nos dar aquele emprego que a gente tanto pediu, é claro que Deus vai nos dar o livramento, né? A proteção, a alegria, né? Não vamos olhar a nossa vida com aquele pessimismo, somente as coisas ruins. Vamos olhar a nossa vida enxergando as coisas boas que Deus tem para nós. A partir do momento que nós confiamos a nossa vida no Senhor, a partir desse momento nós podemos esperar de Deus o melhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, que nós continuamos perseverando na graça do Senhor, hoje e para sempre. Muito obrigado.